Bom, pessoal, hoje nós vamos começar com notação científica. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como transformar os números em uma representação chamada notação científica. Nós vamos usar essa notação científica em todos os exercícios que a gente for fazer. E para transformar o número, a gente precisa transformar ou verificar se ele está em notação científica, a gente precisa cuidar duas coisas. A primeira coisa que nós precisamos cuidar é se ele está escrito em alguma potência de 10. E a segunda coisa que nós precisamos verificar é se o nosso algarismo significativo está, o primeiro deles, na casa das unidades. Caso vocês tenham dúvidas sobre o que é um algarismo significativo, tem bem explicadinho no nosso livro base, o Halliday, capítulo 1. Tá? Recomendo que vocês leiam ele e, se tiver dúvida, podem me chamar. Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês para ver como que tem que estar o número. Tá? Então, vamos escrever aqui o número 1,239 vezes 10 na menos 5. E vamos verificar, vamos fazer o passo a passo dele. A primeira coisa que o nosso número precisa ter é a potência de 10. E eu consigo identificar ela aqui. Então, aqui temos uma potência de 10. Super tranquilo no primeiro requisito. Segundo requisito, o primeiro algarismo significativo precisa estar nas unidades. E olha só o que nós temos aqui. O nosso primeiro algarismo significativo na casa das unidades. Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso foco hoje. Tá? Vamos pegar alguns exemplos para transformar, ou para analisar, não é? Se eu pegar o número 0,00235 vezes 10 na menos 4. Bom, se vocês olharem para ele, o primeiro quesito, ele cumpre. Ele tem potência. O segundo quesito é que dá um probleminha, porque o primeiro algarismo significativo está em uma casa decimal. E isso aqui não pode. O que nós vamos fazer? Nós vamos precisar fazer uma continha, fazer um truque matemático. Eu vou reescrever o número aqui do lado, porque quando a gente reescreve, fica mais claro, fica menos riscaria no número, tá? E não pode ter preguiça para aprender. Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer com esse número? Eu preciso pegar essa vírgula que está aqui e eu preciso levar ela para o 2. Então, olha só, eu vou andar uma casa, duas casas, 3 casas. Essas casas é o número da potência do 10. Agora, a gente precisa analisar se ela vai ser uma potência positiva ou negativa. O que a gente está fazendo aqui é pegar um número muito pequenininho e deixar ele grande. Eu tenho 0,02 e eu vou deixar ele 2. É só uma maneira de pensar que facilita um pouquinho. Então, se eu estou indo de uma coisa pequena e deixando ela grande, eu vou usar uma potência positiva. Esse 10 na mais 3 é o que a gente precisa. Vamos anotar aqui. Quando a gente anota o nosso objetivo, a gente não precisa depois voltar todo o raciocínio e pensar tudo de novo. Então, sempre anotem o que vocês estão fazendo, tá? O que nós vamos fazer? Adivinha? Vamos passar o nosso número a limpo. 0,0235 vezes 10 na menos 4. E agora vem o truque. Eu vou multiplicar pela potência que a gente precisa. Só que se vocês lembrarem bem da aula de matemática, eu não posso simplesmente multiplicar por 10 na mais 3. Porque quando a gente faz isso, a gente altera o nosso número. E nós não queremos alterar o número. Então, aqui que vem o truque. Nós vamos colocar uma multiplicação por 10 na mais 3, mas ao mesmo tempo, nós vamos colocar uma multiplicação por 10 na menos 3. Então, na realidade, o que a gente vai fazer é colocar a potência de 10, verificar quantas casas a gente tem, porque esse é o número do expoente,
e nós sempre vamos colocar o positivo e o negativo, tá? Então, sempre vai ser colocado a potência, o valor do expoente, ele positivo e ele negativo. Por que isso? Porque se a gente analisar matematicamente o que a gente fez aqui, esse 10 na mais 3 e esse 10 na menos 3, quando multiplicado, vai dar 10 na 0. Mantém a base, soma os expoentes. E 10 na 0 é igual a 1. E 1 vezes o número é o próprio número. Então, quando eu estou fazendo esse truque que está escrito em rosa, eu não estou alterando o meu número. E se eu não alterar o meu número, eu posso fazer qualquer truque que facilite a minha vida. E a gente sempre quer facilitar a vida, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou passar limpo toda essa galerinha, só para eu poder fazer uma coisinha aqui para ficar mais fácil. 10 na menos 4, só passei a limpo. E eu vou passar limpo nesse rosinha também. 10 na mais 3 vezes 10 na menos 3. Lembrando que tá em rosa, fui eu que coloquei para ajudar. Agora, a gente vai olhar lá em cima aquele 10 na mais 3, que a gente escreveu que nós precisamos. Se a gente precisa dele, nós vamos jogar ele no número. Ele vem para cá. O outro que sobrou, que é o 10 na menos 3, a gente não vai usar ele vai ser acrescentado à potência que já existia no número, tá? Então, por isso que é importante escrever ali em cima o que a gente precisa. Agora, vamos fazer as contas. Eu vou fazer colorido para ficar fácil de acompanhar quem que foi onde. O 10 na mais 3, ele vai ser colocado no 0,00235 para que ele se torne um 2,35. O outro expoente, que é o 10 na menos 3, ele vai ser incorporado ao expoente que já existia. Então, eu vou fazer a multiplicação de duas potências, né? Então, mantém a base, e quando a gente mantém a base, a gente soma os expoentes. Menos 4 menos 3 fica menos 7. Pronto. Agora eu tenho as duas coisas que nós precisamos, que é a potência de 10 e o primeiro algarismo significativo na casa das unidades. Então, eu posso dizer que isso aqui é um número que está representado em uma notação científica. Certo? Vamos fazer mais um exemplo, só para pegar bem. Agora, a gente vai pegar o número 536,45 vezes 10 na menos 3. Chutei um número qualquer, tá? Se a gente olhar bem para esse número, o nosso expoente, a nossa potência está aqui, então essa parte está tranquila. Porém, o nosso primeiro algarismo significativo está na casa das centenas. A gente lê o número 500, né? Centenas. E isso não pode. Então, nós vamos ter que alterar esse número aqui, vamos ter que mexer nele. Desculpa, alterar não, nunca alterar o número. A gente vai alterar a forma como ele está representado. Então, vamos lá, vamos reescrever ele, vamos passar ele a limpo. E vamos primeiro analisar o que a gente precisa. Nós precisamos que essa vírgula aqui saia desse lugar e ande uma casa, duas casas. Então, o que nós precisamos é de um 10 na 2 de duas casas. Agora, vamos analisar o sinal. Se eu estou transformando o meu número em uma coisa menor, vejamos que ele estava na casa das centenas, que é grande, e ele está indo para a casa das unidades, que é menor. Nós vamos usar o expoente negativo. Então, nós vamos precisar agora de um 10 na menos 2. E vamos anotar aqui para a gente lembrar depois e não precisar fazer todo o raciocínio de novo. Vou passar o meu número a limpo.
e vamos para o truque matemático. Vamos colocar as duas coisas que a gente precisa aqui. O 10 na menos 2, que nós vamos usar no número, e o 10 na mais 2, que é para não alterar o número, certo? Sempre colocando o positivo e o negativo. Agora, vamos lá. Qual que vai ser jogado no número? Aquele que está escrito em vermelho ali em cima. Esse vem para o número. O que sobrar vai ser incorporado à potência que já existia. Se vocês quiserem usar cor, eu recomendo, tá? Vocês vão perceber que eu sempre vou usar as cores de uma maneira que fique mais fácil o entendimento do que a gente está fazendo. Então, ó, azul escuro é para alterar a casa, a vírgula, ali no meu número. Então, vai ficar 5,3645. E o azul clarinho é para incorporar, para alterar essa junção aqui das duas potências. Então, mantém a base e soma os dois expoentes. Menos 3 mais 2, sinais diferentes, faz subtração, pega o sinal do maior. 3 menos 2, 1, e pega o sinal do maior. Então, ficou 10 na menos 1. Tenho a potência, tenho o primeiro algarismo significativo na casa das unidades. Fechou. Esse número está representado agora no formato de notação científica. O que eu deixo de tarefinha para vocês? Escrevam números aleatórios numa folha e trabalhem esses números para transformar eles em notação científica, ok? Podem ser números quaisquer. Eu peguei números aqui da minha cabeça e fui mexendo. Vocês podem fazer a mesma coisa. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato.